Olá, bem-vindo. Obrigado pela companhia no tutorial. Eu estou trazendo aqui hoje um tutorial onde eu vou explicar a vocês de como usar aqui textos pela interface 2D de modo bem simples. Eu estou usando a versão 2.91.2 e caso você tenha interesse de me acompanhar nessa versão ou queira instalar o Blender para conhecê-lo, é só vocês entrarem aqui no site do fornecedor. Aqui vocês vão ter o link para ter acesso à versão mais recente, tá? É o site www.blender.org. Clicando aqui, vocês são levados para a página onde tem a versão aí para o seu sistema, que é o tamanho do arquivo, bem pequenininho, para o poder que o programa tem. É bem incrível, né, pessoal? Aqui vocês têm acesso às versões para o Mac e para o Linux também. Notem que as versões do Windows, ela tem no formato instalador e portável. A versão portável vocês podem baixar e não precisam instalar. Vocês podem abrir aí num diretório qualquer, num pendrive ou numa mídia removível, entrarem na pasta e executar o programa, sem a necessidade de instalá-lo no seu sistema. Para você entender se o sistema está adequado à versão, é só vocês clicarem aqui no Requirements. Aqui vocês vão ver ó, que existem os requerimentos mínimos recomendáveis e ótimo para vocês usarem o Blender nessa versão aí indicada. Nesse caso, o mínimo aqui tem que ser um computador que seja um dual-core com 2 GHz, 4 GB de RAM, um display de 1280 por 768 e que tenha um adaptador gráfico ou um cartão de vídeo, né, como podemos chamar, com no mínimo 1 GB de RAM. Tem que ser adequado à tecnologia aceleradora OpenGL 3.3 ou superior, caso contrário não vai funcionar bem. Nesse caso é melhor que vocês busquem as versões mais antigas. Aqui é o recomendável e o ótimo. Então, baixada aí a versão instalada, vocês podem entrar na área aqui de trabalho e começar a fazer os projetos. Bem, além de conhecerem meu canal, vocês podem também, como sugestão, conhecer outros canais disponíveis no YouTube, do qual eu vou recomendar aqui, que é o canal aqui do Deodoro 3D, um canal com vídeos bem interessantes sobre o Blender, inclusive com cursos de modelagem 3D, que vocês podem se aperfeiçoar em relação ao programa. Muito interessante. Outro canal também é do Alexandre Ferri, que é o Aferri 2010. Ele tem, além de Blender 3D, cursos sobre outras opções aqui de informática, uma diversidade de situações bem legais. É outro que eu acompanho sempre também. Fica aí as sugestões. Vamos começar o nosso tutorial. Como é que eu coloco um texto aqui numa animação 2D? Primeiramente, eu tenho que resetar aqui a minha área para o modo 2D Animation. Eu posso fazer aqui pelo modo File, New, clicando em 2D Animation. Outra forma que eu tenho é correndo aqui nessas workspace aqui de cima, o scroll do mouse, até encontrar o sinalzinho de mais, e aqui eu vou ter ó, a opção 2D Animation. É só usar essa opção aqui, ó. Eu já entro diretamente na área 2D Animation. Só que aqui eu não pego todas as funcionalidades, diferente daqui, ó, onde eu clicando, usando 2D Animation, eu já reseto para a interface de forma direta. Agora eu posso usar o scroll do mouse para trás, para ver a câmera. E como é que eu faço para colocar um texto no modo de desenho? Eu teria que desenhar aqui com as ferramentas que estão à esquerda. Mas nesse caso é prático. Eu posso vir aqui em cima, nesse painel, onde eu tenho um modo Object Mode, adicionar um texto na área pelo modo Objeto. Então eu venho em Add, Text. Vocês não vão conseguir enxergar o texto. Por quê? Porque eu estou vendo a vista frontal e o texto está deitado. Então se eu movimento um pouco aqui o gizmo, está lá o texto, ó, pessoal. Agora eu posso rotacioná-lo. Então, abrindo as propriedades dele, vou rotacionar em X, 90, coloco em pé e vou voltar a minha vista de câmera. E vejo aqui na forma introdutória aí da nossa interface 2D. Vou aproximar com o scroll e o que eu vou fazer aqui é selecionar a câmera na Outliner e vou alterar a lente dela para ficar uma forma mais interessante aqui, que é a vista ortográfica. Vou usar aqui a lente com tipo ortográfico. Agora, selecionando o texto, notem que ele é representado pelo ícone, que é uma letrinha A. É o Object Data que está aqui no painel de propriedades. Então, clicando aqui, eu vou alterar o parágrafo com o alinhamento horizontal de left para o modo central. Então, eu centralizo ele. Notem que ele tem um pontinho aqui no centro. Esse pontinho é o stroke que permitiu
eu gerar aquela interface de animação 2D. Mas como eu estou trabalhando o texto, eu posso aqui simplesmente usar esse trabalho usando o texto como um objeto de curva ou até mesmo malha. Então aqui, se eu quiser colocar nele o material, eu posso simplesmente clicar em material e eu gero um material para ele aqui usando os materiais comuns do objeto curva. Vou vir em Basic Color, vou utilizar para ele aqui um material de cor vermelha. E eu posso também, se quiser, alterar o tipo de fonte. Então, eu volto nas configurações do texto, abro a opção de fontes, e aqui onde eu tenho fonte regular, eu vou clicar na pastinha, ele já me leva para a pasta de fontes do sistema Windows, eu vou buscar uma fonte diferente aqui. Nesse caso, eu vou usar essa aqui, que é o Bauhaus. Veja que eu mudei o texto. Eu posso simplesmente aumentar o tamanho do texto. Se eu quiser incliná-lo, eu posso inclinar o texto para dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. Tá? E posso também aumentar ou diminuir a resolução dos caracteres. Então, se eu quiser aqui gerar um efeito de espaçamento usando a opção de parágrafo, aqui eu vou arrastar um pouquinho aqui para a esquerda, eu tenho em Space essa opção chamada Character Space. Repare que se eu aumentar o valor aqui, ele cria esse afastamento entre os caracteres. E esse simples fato de gerar isso aqui, eu estou criando uma animação bem básica com texto. Então, se eu quiser fazer essa animação aqui utilizando chaves, nesse painel que está aqui de baixo, que é o painel do Opsheet, eu posso gerar aqui no frame 1, por exemplo, um espaçamento de 1.2, clicar aqui nessa opção Animate Property, ele vai ficar amarelo, ele vai gerar uma chavezinha aqui. Vocês não vão enxergar, fica mais fácil aqui mudar o Opsheet para o modo Timeline. Agora sim, vocês vão ver a chave aqui, que foi aplicada. Então eu estou dando para esse texto a condição de 1.2 nessa chave aqui. Então, quando chegar em 80, eu desejo que esse texto se expanda pelo eixo aqui, que é o X. Então eu aumento esse valor para ele criar essa animação aqui, gera a segunda chave. E novamente no frame 160, eu volto para 1.2 e gero a terceira chave. Então, voltando à timeline aqui, vocês vão ver que eu gero uma animação simples desse texto através desse processo. Se vocês quiserem renderizar, veja que o render vai funcionar de acordo com o que nós temos disponibilizado lá na área. Mas se eu tentar entrar com esse texto no modo Draw, vocês vão ver que eu não tenho o efeito de desenho. Então eu preciso voltar para o Object Mode, eu tenho que ativar aquele objeto Stroke. Voltando ao Draw, vocês vão ver que o texto vai ficar aqui com uma camada muito opaca dentro do efeito. Então, voltando ao Object Mode, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é transformar esse texto em um objeto de desenho. Então eu seleciono o texto e eu vou ter que excluir todas essas animações que eu gerei aqui, porque não vai funcionar no modo de desenho. Então aqui o que é que eu faço? Eu vou simplesmente usar a tecla X e vou usar o Delete Keyframes. Então agora eu não tenho mais a animação do texto. E para poder converter o texto no objeto Grease Pencil, que é um objeto de desenho, eu vou vir aqui em Object, clicar em Convert Curve, ele vai se converter em curva primeiramente, para depois eu voltar novamente, convertê-lo em Grease Pencil. Agora ele se transforma no objeto de Pencil, veja que ele não é mais texto. E ele perde aquelas funções de material que nós aplicamos lá com ele no modo de texto. Então eu preciso agora entrar no modo Draw. Aqui no modo Draw, com esse texto aqui selecionado na Outline, nós podemos atribuir material. Veja que o material dele agora é diferente. Eu tenho que gerar o stroke dele, eu vou usar uma cor de traçado preto, e o preenchimento eu vou usar aqui uma cor, por exemplo, vermelha. E para poder aumentar a espessura do traçado, eu clico no G-Pencil, aqui que é o Object Data, abro o Adjustment e aumento aqui o Stroke Thickness para dar espessura ao texto. E aqui eu tenho o texto traçado. E agora, como é que eu vou fazer a animação
se eu não tenho ele mais como objeto de curva ou mesmo de malha, para fazer as animações que eu preciso. É simples, pessoal. Pelo modo Edit Mode, a letra T. Para eu separar ela do restante do texto, eu uso o atalho P de pato e uso o Select Point. Eu tornei ela aqui um objeto independente. Vai estar com o nome de GPense 1001. Eu vou selecionar a letra E, vou usar o P, Select Points, separei, ele vai ser configurado aqui com o GPense 1002. Vou selecionar a letra X, P, Select Points, vai entrar com o GPense 1003. E a última letra aqui, que é a T, vou selecionar o atalho P, Select Points, agora eu tenho 4 letras, que vai de 1 até o 4. Então, selecionando a letra P, se eu usar aqui uma chave de animação Alt Key, tentar manipular ela com a tecla G, eu não vou conseguir de forma independente, então eu tenho que voltar para o modo objeto. Agora aqui eu seleciono a tecla G, altero para esse ponto, quando eu largo vocês vão ver que ele gera uma chave de animação nesse ponto. E quero selecionar a letra E, ainda no frame 1, usando a tecla G, vou trazer para cá. X, G, vou trazê-la para cá. T, G, vou trazê-la para cá. Então, nesse frame 1, o texto vai estar com essa configuração que vocês estão vendo. Então, aqui no frame 60, eu quero que o T fique nessa posição. Vou selecionar o E, vou usar a tecla G, vou colocar o E nessa posição. Vou selecionar o X, usar o G, colocá-lo nessa posição. Selecionar o T, usar o G e vou colocá-lo nessa posição. Vocês vão ver algo parecido com isso, uma animação simples, usando o recurso pelo modo objeto. Voltando ao Draw, agora eu tenho uma animação aqui pela área do Draw. Então essa é uma forma que nós temos aqui de poder gerar esses efeitos com textos usando o modo de desenho. É evidente que tem muito mais outros recursos que podem ser explorados, cabe a cada um de vocês entenderem essa funcionalidade básica. Bom proveito e até o próximo tutorial.